Privilégio para mim estar aqui com vocês nessa manhã. Eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações, amém? Todos sejam muito bem-vindos. Então, meu microfone está aberto e eu estou aqui dando o bichinho do haha, pegou você. Bom dia, senhores, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos, então, no nosso 9º dia de compartilhamento desse Restaurados para Edificar. Glórias a Deus por isso, pela vida de cada um. Pensei que o Gabriel, em São Paulo, não fosse gravar a nossa reunião hoje. Glória a Deus. Hoje eu tenho o Márcio como minha companhia. Talvez você não percebeu, mas esse agora vai ser um link fixo. É um link que nós vamos terminar às 7 horas, hein? Mas é um link que não tem um limite de participantes. É um link que não tem horário para terminar. E também não depende de autorização para entrar, uma vez que ele está aberto, é como um link público, né? Quero agradecer o Júlio. Ele tem uma assinatura corporativa lá, e ele criou para nós um link para nós podermos partilhar. Hoje nós vamos continuar falando então da história de restauração de mulheres. Vamos falar de mais uma mulher que foi restaurada e teve o seu nome. Vamos aprender princípios sobre a restauração daquela que recomeçou do zero, tinha perdido a sua vida, recomeçou do zero e viveu uma restauração e tornou-se parte também da linhagem do Messias. Hoje é o dia de falarmos da restauração de Esther. Hoje quem vai compartilhar comigo é o Márcio, então quero pedir para ele começar orando por nós. Depois eu vou apresentar a Ruth, nós vamos tratar pelo menos 4 princípios a respeito da restauração dessa mulher extraordinária. Vamos lá, Márcio, ore conosco. Amém, pastor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui para te agradecer, ó Pai, colocar diante do Senhor, ó Pai, as nossas primeiras horas desse dia, para que o Senhor possa trazer diante de nós sabedoria, clareza, trazer, ó Pai, um alimento que vai encher os nossos corações por todo o nosso dia, Senhor, para que nós possamos estar cheios para poder ser canal do Espírito Santo na vida de outras pessoas, ó Deus. Que o Senhor possa, através da minha vida, da vida do pastor Edson, na vida de cada um desses irmãos que está aqui conosco, poder edificar, Senhor, cada vez mais as nossas vidas, os nossos corações. Te agradeço por esse tempo, por cada um que está aqui, ó Pai, junto conosco, em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Perdão. Bom dia, amados. Hoje é o dia de nós falarmos de Ruth, pequeno livro do Antigo Testamento que relata a vida dessa mulher ordinária. Ela não era parte do povo de Deus. O livro de Ruth tem apenas 4 capítulos, mas tem uma história de restauração, porque ele apresenta o restaurador, né? Ele é um tipo, Boaz é um tipo de Jesus. Tipo é uma figura que aponta para um princípio, um caráter, um propósito que revela, né, uma sombra de quem seria o Messias. Então, a história de Ruth é de que ela era moabita e, em um determinado momento, uma família que estava na casa do pão, que estava em Belém, começou a enfrentar fome e deixou a sua terra e foram, então, para essa região. E ali, Elimeleque, com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, começam a vida deles. E, de repente, Elimeleque morre. Depois que Elimeleque morre, essas filhas se casam
Agora nem lembro se as filhas casaram antes ou depois, mas acho que talvez casaram depois. As filhas se casam, só que depois os dois filhos de Noemi vêm e morrem também. Então, tanto Ruth como Orfa ficam ali junto com Noemi, desamparadas. E Noemi sugere que elas voltem para suas terras, para a casa dos seus pais, e que elas são muito novas, que elas encontrem um novo esposo. Elas choram amargamente, não querem se desvencilhar, têm um vínculo muito forte com a sogra. Porém, Noemi insiste. Orfa, então, vai embora, vai para a sua família. E depois, mas Ruth não aceita isso. E Ruth faz uma aliança. Ruth é um exemplo de aliança, faz uma aliança com a sua sogra, dizendo: onde você dormiu, eu vou dormir, o que você comeu, eu vou comer, e o seu Deus será o meu Deus. E isso produz ali uma aliança. E elas resolvem voltar para a terra de Noemi, onde ela tinha parentes. Ao voltar para essa terra, elas estão numa condição muito fragilizadas, principalmente social e financeiramente, né? São duas viúvas, duas mulheres juntas, elas fizeram uma aliança familiar extraordinária, e em cima dessa decisão, Deus vai começar um processo de restauração. Ruth começa a buscar espigas. A lei dizia que tudo que caísse no chão não deveria ser retirado, para que aqueles menos favorecidos pudessem recolher, né, rebuscar as espigas. E então Ruth começa a fazer isso. Quando ela percebe, ela está nas terras de Boaz. Boaz é parente de Noemi e ele vai se tornar o resgatador dela. Ele vê que ela é uma mulher jovem, bonita, que está numa condição difícil, e ele começa a lançar os olhos, perguntar quem ela é, dar instruções aos seus servos para que deem atenção, para que deixe cair mais espigas, para que ela não precise ser humilhada, né? No sentido de buscar, de rebuscar aquelas espigas. E acho que olhando aqui a gente perde a concentração, hein? Mas vamos lá. E aí então ele começa a se afeiçoar, e um belo dia, debaixo da instrução dessa sogra, Ruth então aproveita que Boaz bebeu um pouco e se deitou para descansar, e ela vai aos seus pés. Ele se deitou no campo para descansar, ela vai aos seus pés, deita debaixo dos seus pés, e aquilo é um sinal de que ela tem um interesse. Sem falar muita coisa, eles então eles têm um momento ali, não é um momento sexual, mas eles têm um momento em que Boaz acorda e percebe que aquela mulher está aos seus pés, sinalizando que ela tem um interesse nele, que ela está disponível. Ela segue o conselho da sua sogra. Esse era o comportamento da época. E Boaz, então, vai se tornar o resgatador. Ele vai procurar os outros parentes que poderiam ter direitos sobre Ruth, de serem o resgatador. Havia essa lei em Israel. E como resgatador, ele vai lá e os outros abrem mão. Mas ele não abre mão. E ele vai diante dos juízes e assume para si Ruth. E Ruth vai, então, conceber, ter um filho. E esse filho vai ser Obed, vai ser pai de Davi. Ele vai entrar ali na linhagem do Messias. E aquela mulher que era uma mulher que estava amargurada, né? Ela falou: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida ficou muito amarga. Essa mulher vai, então, viver uma restauração ali diante do seu neto. E essa é uma história linda, um livro que vale a pena ser lido, que conta, na verdade, a ação do restaurador no meio de todas as nossas dificuldades. Como eu disse, Boaz é um tipo de Cristo, e Ruth é um modelo de aliança familiar, é um modelo de escolha familiar, de voto, de compromisso da família. E eu amo muito a história de Ruth, porque já aprendi muito com ela. Hoje nós vamos partilhar a respeito da restauração, da plenitude que Deus tinha para Ruth, e como que a atitude dela permitiu que ela desfrutasse disso tudo. Márcio tem pelo menos 4 pontos aí, a gente vai batalhando, eu e ele, e depois no final quero ouvir as suas impressões, a participação dos irmãos. Bom, não preciso usar essa metodologia, mas eu entendo que quem está com a câmera aberta, quem está mais disponível, eu acabo pondo para participar quem está com a câmera aberta. Mas eu posso chamar quem está quem tá de pijama também, né? Tá tudo certo. 6 da manhã, todo mundo tem direito. Vou confessar para você que tem dia que eu termino
termino como é que chama? O compartilhamento, aí eu vou lá e consigo dormir mais uns 40 minutos. Aí eu fico bom o dia inteiro. Glória a Deus. Márcio, bom dia, seja bem-vindo, privilégio partilhar com você. Vamos lá, Amém, pastor. vamos lá ao primeiro tópico aí da história de Ruth. Amém. Amém, queridos. Primeiro tópico aqui, né? Fala sobre a permanência, né? Ruth teve a permanência em Deus, permanência de ficar na posição ao qual ela estava. Por mais que era desafiador, por mais que estava passando por muitas lutas, né? Ela ainda permaneceu. Fala em Ruth 1,16, né? Que ela coloca uma aliança diante, né, da sua sogra, que aonde ela iria estar junto também. É algo poderoso, porque isso me fez lembrar muito de casamentos, né? Porque teve uma vez que o pastor ministrou, né, um casamento, e essa veio diante de mim uma revelação que eu não tinha, né? Que quando a gente se casa, né, a gente faz parte da família do nosso cônjuge. Então, eu entro pelo lado do sogro e da sogra, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas perdem o filho. Pelo contrário, na verdade, eles ganham, né? Um filho ou uma filha, e a história aqui de Ruth coloca isso claramente, que ela, independente, né, da sua viuvez, né, ela ainda permaneceu com a sua sogra, porque ela viu, né, ela gostava, ela amava estar com a sua sogra. Então, a gente vê nesse texto que ela permaneceu. Ó, fala assim, Ruth decidiu permanecer fiel a Noemi e a Deus de Israel, mesmo diante de um futuro incerto. Sua decisão foi o ponto de partida para a sua restauração. Foi aqui, diante dessa decisão dela de permanecer, que Deus começou a fazer a restauração sobre a vida dela. Ela poderia ter se perdido em muitos lugares, porque uma mulher viúva, hoje, já é difícil, pensa naquela época. Pensa como que era estar, né, diante ali de muitas circunstâncias desafiadoras. Então, ela permaneceu. E ali o Senhor começou a fazer a restauração da vida dela, da casa, né, da família dela. Então, Essa, foi algo poderoso. essas duas viúvas estavam numa condição muito difícil. Primeiro que Noemi era estrangeira, era velha, não havia um sistema de previdência social, não havia saúde pública, não havia assistência governamental, não tinha Bolsa Família, não tinha nada, não tinha nenhum tipo de suporte. A condição social dessas mulheres viúvas tornou-se muito incerta. Havia muita insegurança, insegurança alimentar, inclusive, né? Por isso que ela vai buscar espigas lá, por isso que elas se mudam. Mas vamos ler o que está escrito em Ruth 1, do 16 ao 17. Disse assim: Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aí, a partir do verso 15, disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta e vai após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: Não insista para que eu te deixe, não me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores eu irei, onde quer que pousares ali eu pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que você morrer, eu morrerei, ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa interessante. Ela resolveu fazer uma aliança definitiva, uma aliança com a sogra. Você sabe que existe uma competição entre sogras e noras, né?
Mas Ruth foi profundamente abençoada, o ponto de partida para a restauração, plenitude, para toda a história de Ruth, a sua nova família. Ruth, na verdade, se tornou muito rica, porque Boaz era um fazendeiro, era um homem rico, tinha até condições para ser um resgatador, um homem influente, inclusive, mas a escolha de permanecer em Deus foi o ponto de partida que Deus usou para restauração. Depois, eu vou ler agora já Ruth 2, 2 e 3, porque aí o Márcio pode entrar também no segundo tópico. Ruth número 2, perdão. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os colhedores por casualidade. Veja se Deus deixa casualidade. Por casualidade, entrou na fazenda que pertencia a Boaz, que também era da família de Elimeleque. Então, Noemi era parente de Boaz a partir do seu esposo, que já estava falecido, né? Mas a instrução dessa sogra vai colocar agora a Ruth para viver uma experiência de fé, de confiança, de dependência. E eu quero que o Márcio fale sobre essa questão de fé nas pequenas coisas, nas pequenas instruções, nos pequenos detalhes das nossas alianças. Sim, pastor. É algo que é poderoso, né? Que ela vem, ela se coloca diante da circunstância, mas não deixe com que a sua fé se esfrie. Ela vai buscar, né? O texto fala isso, fala que Ruth foi trabalhar humildemente no campo. Então, nós vemos que a nossa permanência em viver buscando ao Senhor faz toda a diferença. Nos mínimos detalhes. Às vezes em algo tão pequeno, mas que diante do Senhor é tão grandioso, que é aí que o Senhor faz, né, na nossa vida. A gente vê que ela foi trabalhar, né, foi colocada diante da vida do seu futuro esposo, e não sabia. Deus colocou ela diante disso. Deus guiou, o Espírito Santo guiou, né, ela para que isso acontecesse. É algo que a gente não vê. A gente acaba sendo usado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Ah, mas por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui levado a tal serviço? Por que que eu fui levado a tal família? E você, às vezes, fica se perguntando, mas pode ter certeza que é para cumprir um propósito lá na frente, porque Deus já tem os nossos planos traçados, Deus já tem a nossa restauração em áreas já traçadas. Basta a gente permanecer. Foi algo poderoso ler, né, esse capítulo, esse texto de Ruth, porque me mostra isso, a nossa permanência em fazer aquilo que precisa ser feito, independente do que seja. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser humilhante, porque pegar, né, as espigas ali caídas, vamos dizer assim, pegar o resto, às vezes é muito humilhante, mas diante de Ela estava Deus. buscando sobras, né? Igual quem vai no mercado buscar sobras. Ela estava numa condição Exa ruim. exatamente, como quem vai no Ceasa hoje e pega ali o resto das verduras que estão amassadas, e então, assim, é muito humilhante, mas é aí que o Senhor age, porque ele vê o nosso coração. É o nosso coração que é alcançado por Deus. Ele não vê a nossa aparência, não vê a nossa classe social, mas sim o nosso coração, a nossa disponibilidade em fazer o que precisa ser feito. E isso foi o que ela fez. Foi o que ela colocou diante do Senhor. Independente dessa circunstância, eu vou fazer. Para mim e vamos dizer, para a família dela, né, para a sogra dela. Independente de quem era, ela estava fazendo não só para ela, mas sim para outras pessoas também. Então é algo poderoso.
de permanecer, confiar no Senhor, trabalhar em fé, né? Às vezes a gente é levado em algum lugar que você não tem perspectiva. Você acha que você não vai frutificar, ou que você não vai avançar, mas nós temos grandes testemunhos de pessoas que começaram num trabalho pequeno, né? E que hoje estão em grandes cargos por causa da sua lealdade, por causa da sua permanência, de fazer aquilo que era, às vezes, humilhante lá atrás, mas hoje ela está num grande cargo por causa disso, por ter permanecido, independente do que era. Ela tinha certeza de que Deus estava sustentando, né? A sua fé que movia todas essas coisas. Então é algo poderoso. O interessante é que Ruth era moabita. Ruth está lá como uma estrangeira. Imagina uma venezuelana buscando as sobras, vamos dizer assim, né? Mas tem tantos princípios nesse livro, porque o texto que nós lemos fala que casualmente ela entrou na terra de Boaz. Mas um Deus que governa toda a nossa história não vai deixar uma mulher que vai entrar na linhagem do Messias fazer alguma coisa de maneira casual. Ele tinha um arranjo para tudo isso. E outra coisa que, assim, eu nunca tinha pensado por essa ótica, não quando eu leio a Bíblia, mas agora, parando para estudar, é o fato de que Ruth também não sabia que entraria. Nunca soube que entrou na linhagem do Messias. Isso tem me pegado nesses dias. Nós não sabemos o que vem depois de nós, aonde as nossas atitudes vão levar a nossa descendência. Nós somos frutos dos nossos antepassados e antepassados que nós não conhecemos. Nós não conhecemos nem mesmo a história. O máximo que a gente conhece é a história dos nossos avós. E olhe lá, a gente é um tipo de geração, sociedade que você não sabe o nome completo dos seus avós, né? Porque os seus avós cada pessoa tem pelo menos 2 avós e 2 avós. Você não sabe o nome completo dos 4. Eu, pelo menos, não sei. Até eu entrei num site que faz um tipo de árvore genealógica, uma investigação, comecei a montar da minha família, mas não é fácil. Não, não, não. Não é fácil. Você vai bem até a terceira, até avô. Depois que você entrou em bisavô, quarta geração, você não acha mais informação de nada. É impressionante como a gente se desconecta. E, e a gente não sabe onde vai dar as nossas atitudes, né? Onde vai dar o nosso legado. Outra coisa interessante é isso, é que Ruth não era, não era do povo de Deus, era uma estrangeira. Mas no momento em que ela escolhe se aliançar a alguém do povo de Deus, esse texto fala também de alianças familiares, né? Muitas pessoas desprezam a sogra, tem sempre muita piadinha em relação à sogra e tal, mas olha como Deus usa justamente essa relação para poder fazer o extraordinário. Deixa eu ler a base do nosso terceiro ponto, né? 22, capítulo 19 e 20. Então lhe disse a sogra: onde você colheu hoje, né? Vendo ela que ela estava cheia de espigas. Então, onde você trabalhou? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Então, Noemi percebeu que ela estava sendo favorecida por alguém, porque só colhendo, buscando sobra, ela não ia ter aquela qualidade de colheita, né? E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais a Noemi: esse nome é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então, haviam familiares de Elimeleque, homens que poderiam fazer o papel de resgatador. E Boaz consulta quem estava na fila. Esse cara desiste, ele vai lá e faz um tipo de acordo, ele faz um acordo público.
para que o cara abra a mão e ele se torne o resgatador. O cara falou, para que eu vou resgatar uma mulher que tá estrangeira, que está pegando sobra? Mas Boaz tinha já se afeiçoado, já tinha dado ordem aos seus servos para dar água para ela, para deixar umas espigas a mais assim, no chão cair para ela poder colher. Ele já estava olhando. E agora aqui vai entrar a sabedoria da sogra, porque a sogra vai dar conselho para ela, vai falar: peraí, que nós vamos ajeitar a nossa vida. A sogra simplesmente instrui ela, fala: não, ele é solteiro, ele é bem sucedido, ele é um homem bom, e isso tudo aponta para o nosso resgatador. Isso é um livro extraordinário. Bom, eu li aqui o momento em que a sogra descobre, a sogra percebe o que está acontecendo e é revelado que ela está nos campos de Boaz. É aqui que começa o reconhecimento da mão de Deus naquele caminho de provisão, né? O Márcio vai falar sobre isso, é o nosso terceiro tópico. Sim, é o reconhecimento, né, de que Deus usa a vida de Boaz para poder trazer, né, diante de Ruth e Noemi, o sustento. É algo poderoso, porque elas não entendem, né, que só aquilo que estava no chão já era o bastante para elas, porque, na verdade, os servos deixavam ali espigas boas, né? Eles a tratavam delas com um alimento não estragado, não aquilo que estava perdido, mas sim com coisas com alimentos que estavam bons, justamente para que elas ficassem impactadas com aquilo. E é algo poderoso, que a lição fala assim: ó, Deus usa a vida de Boaz para prover abundantemente a Ruth e Noemi, mostrando sua fidelidade em cuidar daqueles que o buscam. Então, quanto mais elas buscavam diante do Senhor, mais o Senhor usava a vida de Boaz sobre a vida delas. É assim que Deus faz sobre as nossas vidas, irmãos. Quanto mais nós buscamos diante do Senhor, mais Ele usa pessoas para poder trazer diante de nós a abundância. É onde a gente vê que inúmeras vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não é merecedor. A gente se coloca como que não somos merecedores disso. Mas Deus está vendo o nosso caminhar, Deus está vendo o nosso coração, a nossa permanência. E o reconhecimento, não se engane, o reconhecimento da parte de Deus não falha. Nós, homens, vai falhar, mas o reconhecimento da parte de Deus, irmãos, Deus está vendo as suas lutas, Deus está vendo a sua permanência, Deus está vendo a sua alegria diante da circunstância desafiadora, porque é exatamente isso, é na provação que nós temos que dar as respostas certas, né? E aqui Noemi coloca diante de Ruth, fala: não, na hora da onde que você foi que hoje, vamos dizer, você pegou tantas espigas e tantas espigas bonitas, por onde você andou, que o Senhor possa abençoar essa região, o Senhor possa abençoar onde você foi, essa terra ao qual você pisou. É assim que nós temos que fazer, irmãos, abençoar os lugares aonde que nós estamos. É aí que Deus começa a fazer o extraordinário na nossa vida. Abençoar aquilo que Ele tem provido, né? Por mais que a gente às vezes enxergue como pouco, nós temos que abençoar isso, colocar o nosso coração grato ao Senhor sobre isso. E aqui nesse terceiro tópico eu entendo dessa maneira, que é o reconhecimento, né, da mão de Deus sobre a vida delas foi extraordinário, em usar a vida de um homem. É assim nas nossas vidas. Quantas pessoas Deus usa sobre as nossas vidas, né? E nós somos usados para a vida de outras pessoas. E assim vai indo. Então, é algo poderoso que esse ano, né, da restituição, eu creio que muitas coisas vão ser restituídas diante da nossa vida por causa da nossa permanência, por causa da nossa lealdade ao Senhor.
fidelidade ao Senhor. Então, tem sido algo poderoso, viver, estudar, né, cada um desses personagens que nós estamos vendo diariamente. Por quê? Porque traz diante de nós um alimento que nós não temos, não podemos imaginar o que vai ser de nós até o final do ano, né? Nós buscarmos desse jeito até o final do ano, meu irmão, é algo extraordinário, né? Ontem eu falei uma coisa que às vezes passou batido lá no meio da minha palavra. Eu falei: canalize a sua dor para o cumprimento do propósito. Deus usa a dor, o problema, a escassez dessa casa para poder conduzir elas ao propósito. Eu não posso deixar de ler o texto base, que agora é Ruth, capítulo 4, do verso 13 ao 17, porque aqui vai ter uma coisa muito bacana sobre a condição de Noemi, né? Porque Noemi também foi muito abençoada. Noemi também foi restaurada, né? Ela teve um neto, entrou numa vida, num desfrute, as pessoas reconheciam esse desfrute na vida dela. E o texto diz assim, ó: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, né, a sogra: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. Presta atenção nisso aí. Um neto que será o teu resgatador, e que ele seja afamado em Israel, o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela, a nora, é melhor do que 7 filhos. Olha só, ela tinha perdido 2 e o esposo. Agora vem uma nora que é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então veja que coisa extraordinária, que as próprias vizinhas fizeram predições proféticas sobre o que o neto produziria na vida, a medida de restauração que o neto seria usado para produzir na vida de Noemi, por causa do amor de Ruth, por causa da aliança com Ruth. A restauração que Deus fez sobre Ruth também alcançou a sua sogra. E aí diz: o seu neto será o seu consolo, será o seu resgatador. E aí no final revela que esse neto é Obed, ele é o pai de Davi. Olha que coisa interessante. Então, Deus usa aqueles que vêm após nós para produzir medidas de restauração sobre nós. É lógico que Noemi também não viu que, de fato, o seu neto estava agora na linhagem do Messias, era um homem dentro da linhagem do Messias. Então, Deus tem um propósito final que é muito superior a nós, e quando ele faz uma restauração, ele revela esse propósito final. Nós estamos caminhando para o nosso último tópico, né, Márcio? Amém, pastor. É profundo, porque nós vemos que na circunstância que ela estava vivendo, de viúva, né, de passar por todas as circunstâncias desafiadoras, financeiramente, emocionalmente também, mas Deus coloca diante dela um esposo, um homem para cuidar dela, né, de sua família, e cumprir um propósito, né? É algo extraordinário, porque isso também o Senhor tem colocado diante de nós, e isso também tem mexido muito comigo, sobre o que os nossos filhos serão, o que os nossos netos serão, e o que eles falarão de nós lá na frente. Nós não sabemos, irmãos. Ela não tinha noção de que estava na linhagem do Salvador de toda a humanidade. Ela nem imaginava que não vivenciou isso claramente, que ela estava na linhagem de Jesus. Então, assim, nós também não sabemos quais são os nossos próximos frutos lá na frente, através da nossa permanência hoje, através do que nós estamos fazendo hoje. Não se engane,
acordar cedo, né? Estar aqui não é uma perda de tempo. Para muitas pessoas acha que você está perdendo tempo de sono. Meu irmão, se for para a gente ficar sem dormir, eu tenho buscado isso. Se for para eu ficar sem dormir, para eu me alimentar e eu cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu vou fazer isso que for preciso. Por quê? Por causa dessa clareza. O que eu estou fazendo hoje vai refletir na vida de pessoas lá na frente que eu não tenho noção, que eu não sei quem serão. Você tem noção de que, às vezes, o seu neto pode ser o futuro presidente dessa nação? Pode ser o governador dessa nação e tirar as pessoas das circunstâncias desafiadoras que elas estão? Então, assim, hoje, tudo que nós estamos fazendo diante do Senhor não é em vão. E o que ela colocou diante do Senhor foi isso. E saiu da condição de viúva para a condição da esposa amada, para a condição de uma mulher amada, cuidada. Então, assim, é algo que a nossa circunstância de hoje não define o plano de Deus para nós amanhã. A restauração que Deus tem para nós amanhã não define. Às vezes nós estamos, graças ao Senhor, eu estou casado, estou com a minha família, mas eu não sei o dia de amanhã, e o que eu colocar diante do Senhor, Ele vai trazer diante de mim pessoas, Ele vai trazer diante de mim palavras para poder eu continuar e desfrutar desse propósito do Senhor. O propósito aqui, o quarto fala, né? Experimentando o propósito final de Deus. Nós não sabemos o propósito final de Deus para as nossas vidas, mas eu tenho certeza que é um legado, que é um propósito na permanência do Senhor valiosíssimo. Eu tenho isso e eu não sei o porquê, mas veio diante de mim aqui agora o propósito ao qual eu vivi, que foi o dia que eu vi isso, no dia do funeral do pastor Daniel. Porque eu não sei, né, muitos aqui às vezes nem conheceu o pastor Daniel, mas ali, diante daquela circunstância, a gente vê o legado do Senhor se cumprindo. Exalou tanto amor, exalou tanto cuidado, tanto favor, num lugar que até hoje eu não consegui desfrutar disso em outro lugar. Por quê? Por causa da permanência, por causa do propósito, por causa das sementes lançadas ao solo. Nosso pastor é fruto disso. Um homem abençoado, um homem que tem nos guiado. Por quê? Porque nós não sabemos lá na frente o plano do Senhor. E a nossa permanência vai fazer tudo se cumprir no propósito final de Deus para nós. É algo que não tem como explicar. Por quê? Porque Deus está fazendo conosco hoje. E nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos ter olhos espirituais para poder enxergar isso. Quem vai ser meu neto? Quem vai ser meu filho? O que vão falar de mim? Hoje nós estamos falando de Ruth, um testemunho valiosíssimo, contado na Bíblia. Mas e o que as pessoas vão falar de nós? O nosso testemunho, que é o testemunho de restauração também, irmãos. Nós somos os improváveis, né? Cada um de nós aqui somos os improváveis. E Deus está fazendo, Deus está cumprindo uma história nas nossas vidas. E isso é mais do que poderoso, isso é valiosíssimo. Né, pastor? É muito interessante o que você entrou falando aí, porque eu estava pensando exatamente nisso. Quando você fala que nós não sabemos que um filho nosso pode ser alguém muito influente, nós estamos falando de coisas naturais. Mas quantas pessoas vão ser impactadas pelos seus descendentes, né? Quantas pessoas serão alcançadas, salvas pelos seus descendentes? Aí você entra nessa questão. Quantas pessoas foram salvas, impactadas pelo ministério do pastor Daniel, dos quais eu sou um deles e dos quais hoje eu produzo sobre outros, e quando eu não estiver aqui, esses outros vão produzir. Ou seja, a palavra só chegou a nós porque alguém deu a vida nessa
nessa história de anunciar a palavra. Alguém permaneceu. E depois de nós tem mais gente permanecendo. A palavra de Deus não para de crescer, não para de ser anunciada, vai ser anunciada em todos os cantos da terra. E a volta de Jesus pode se dar, a volta do resgatador. O arrebatamento nada mais é do que o nosso resgate, né? Da nossa Amém. condição de busca pelas espigas no meio dessa colheita, mas o nosso Boaz é Cristo. Nós somos como Ruth, como Noemi também, de uma certa maneira, mas eu não vou entrar nisso aqui hoje. Eu só queria dizer que hoje nós estamos no meio da história, você entende? Nós não, nós não, nós não sabemos o fim. Ao falar da história de Ruth, nós estamos falando já da perspectiva do fim. A história já aconteceu, nós temos ela inteira, do começo ao fim, os 4 capítulos. Mas a nossa história está em construção e o nosso restaurador está em ação. Amém? Eu não sei em que ponto do favor de Deus hoje está a vida de cada um, nem mesmo a minha. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levanta. Então, em algum momento o resgatador vai completar a boa obra que ele mesmo começou. Amém, amados? 6h43. Pode olhar no relógio. Terça-feira. Vamos abrir as nossas câmeras e vamos fazer uma fotinha, aí a gente começa o compartilhamento. Nossa, hoje tem até legendário aqui, meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Cadê o sorriso? 1, 2, 3. Muito bem. Deixa eu já soltar aqui. Isso aqui eu sempre tenho que fazer um. E hoje, gente, é o 9, né? 9 restaurados para edificar. Vocês acreditam que eu tenho as fotos de todos os dias? Eita Deus. Glórias a Deus. Amados, aqueles que estiverem com a câmera aberta, eu vou entender que você está disponível para participar. Alguém quiser levantar a mão. A Grazi estava falando sobre, vou deixar o Júlio César falar, mas a Grazi escreveu aqui sobre se é sorte ou se é azar, depende do que vem depois. Isso aí dá uma palavra inteira, hein, Grazi? Boa palavra, ninguém esquece. Acho que está na hora de pregar ela de novo. Sorte ou azar, depende do que vem depois. Júlio César. Bom dia, rapaz. Quando o senhor falava, eu estava me recordando de uma conversa que eu tive ontem não, domingo, com a Jéssica. E aí a gente estava falando sobre a questão de não entender o desdobramento, que a gente fica procurando grandes propósitos, e talvez essa seja a geração que mais fala sobre viver uma vida extraordinária sem nunca viver ela. Fala-se muito sobre, nossa, você precisa viver o extraordinário, você tem que fazer mais, você tem que ter mais. E quando a gente falava da história de Noemi, me dá o mesmo sentimento. É uma geração que fala sobre ir para o mundo, sobre ganhar, sobre o coaching, sobre você alavancar sua vida e alavancagem, multiplicação e tudo mais. Só que é uma geração que, assim como Noemi, né, fala que ela sai de Belém, que é a casa do pão, para procurar pão. É o mesmo sentimento, e muitas das perdas que as pessoas estão vivendo é porque elas estão fazendo o mesmo. Elas estão até buscando o extraordinário, elas estão buscando pão, mas para buscar pão, elas estão saindo da casa do pão. E isso traz, e nessa busca fica naquele ritmo assim, um ritmo acelerado, insano, que é insustentável até no sentido da saúde. E aí você descobre que o extraordinário estava na simplicidade, igual o Márcio falou, estava talvez na tarefa mais humilhante ali que ela poderia fazer naquele tempo. O extraordinário residia no mais simples. Parece os contrapontos que Deus vai fazendo na vida, né? Ele fala assim, olha, você quer o extraordinário? Então faz o mais simples possível, que é até o que Jesus vai falar com os discípulos lá quando lava os pés, né? Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. E a gente estava falando sobre isso, sobre a gente não sabe o poder que tem uma simples conversa. Que às vezes é o dia que você senta numa mesa, que você tem um papo ali de, sei lá, 1 hora, e aquilo ali você fala, parece que foi um momento só, que foi para você e as pessoas que estavam naquela mesa, mas você não sabe o quanto aquilo ali pode reverberar, até onde aquele eco pode chegar. E aí você vai perceber que talvez daqui a pouco gera-se uma vida
e o senhor até citou isso, né? Você não sabe quem vai ser o próximo Billy Graham, quem vai ser o próximo pessoa que vai impactar uma geração, aí falando de multidões, né? E você não sabe que talvez ele pode sair de uma mesa de um café que você se dispôs a tomar com alguém, que ela levou isso adiante, aquilo ali foi reverberando e até chegar no final. Então, o que me trouxe muito essa restauração de Ruth é a gente lembrar que o verdadeiro extraordinário, ele reside no simples. Numa mesa de café que você se dispõe a fazer com a sua família, no momento que você se dispõe a sentar com as pessoas que estão compartilhando a caminhada com a gente e dar tempo para elas. Às vezes dá tempo só de bater um papo ali que pode parecer sem sentido num primeiro momento, parece que não tem aquele propósito envolvido com a igreja, que não tem aquele propósito envolvido com algo grandioso, mas é aquele gesto simples que vai edificar uma vida e que essa vida vai edificar outra e vai se desdobrando, vai ser na peça do dominó, né? Aquela primeira peça que você derruba e que depois desencadeia o plano completo. Glória a Deus. Pastor Antônio. Bom dia a todos. Graça e paz. Meu pastor Edson, desde que começamos esse tempo de compartilhamento, né? Deus tem trago ao meu coração de onde ele tirou a gente, né? Aí eu coloco aqui eu coloco o ministério. Por quê, né? Porque toda restauração vai depender de uma escolha, sabe? E o poder, né, da escolha te leva para esse lugar de restauração, né? Se Noemi não escolhe ficar com a ex-sogra, né? Nada disso teria acontecido, né? E ela não teria entrado no lugar tão gracioso que ela entrou, né? Então, o senhor falando... Eu pedi para a Grazi fechar o microfone dela. Grazi, se estiver nos ouvindo, feche o seu microfone, por gentileza. Pode continuar, pastor. Né? E eu também escrevi aí, né? A hora que o senhor começou a falar, e a gente não sabe, que ela não sabia o que ia acontecer, né, depois. Aí eu me lembrei de quando o senhor ministrou ali, quando a gente acabou de mudar para o prédio da João Bernardes, né? Sorte ou azar, depende do que vem, né, depois, né? Então, eu acredito que tudo vai depender do poder das escolhas que você faz. Elas vão te conduzir sem você perceber, você vai chegar no extraordinário de Deus. Mas você tem que decidir, sabe? Há um poder, né, na escolha, né? Para o bem ou para o mal. Mas a gente não pode ficar inerte. E eu agradeço a Deus porque eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, né? Então, eu estou aqui do lado desses dias, sabe, vivendo, sabe, a minha, sabe, vendo o poder da restauração de Deus na minha própria vida. Porque lá no ano de 2010, né, para 2011, o pastor Wesley, o pastor Luiz Nádio, nós éramos os improváveis. E a gente tomou a decisão de criar raiz, né? Sem saber onde isso ia dar. levar, né? Porque o senhor tinha saído de uma garagem, né? Sabe, da garagem da casa do Senhor, né? E a gente estava ali num prédio ali, muito pequeno, mas cheio de graça, de amor. Então, hoje eu posso ver os reflexos das minhas escolhas, né? E isso é muito bom. E, sabe, é muito bom, né, quando você vê que Deus, o tempo todo, ele foi intencional, né, com você. É algo que a gente tem que pensar sempre, né? Que Deus é sempre intencional, né? Não é casualmente, né? A percepção pode ser casual, mas Deus é intencional. Né? Mas assim, Joisele. louva a Deus. Amém. Obrigado, pastor Antônio. Paz, queridos, bom dia, tudo bem?
Pode abaixar a sua câmera um pouquinho para enquadrar melhor seu rosto. Isso. Mostrar esse rosto 1h da manhã é só pela graça e amor aos irmãos mesmo. Queridos, duas coisas que ficam muito ressaltadas para mim é que Ruth foi resgatada por aquele que foi fruto de alguém que foi restaurada, que é o caso de Raabe, né? Raabe era a mãe de Boaz. Então, ela se casou com alguém que teve também a história da sua família restaurada. E por isso ele pôde ser aquele que resgatava, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, essa semana eu vi um assunto que eu achei muito interessante. Um rapaz, ele falava que ele estava num tempo de oração e de devocional. E o Espírito Santo falava para ele assim, ó, vai lavar a louça. E ele, mas eu tô aqui orando há horas. O que eu vou fazer? Lavar a louça? E ele continuava lá na oração. E ele escutava o Espírito falar para ele assim, vai lavar a louça. E isso perdurou por um bom tempo, até que ele decidiu obedecer. Ele falou que lavou a louça bravo. Tipo assim, nossa, eu tava na melhor parte, eu tava orando. E me manda lavar a louça. Quando ele terminou a louça, o Espírito Santo falou para ele, como você quer me obedecer em coisas grandes, se no simples você não me obedece? Então, queridos, Deus está nos falando parece tão grande, mas é tão simples o que Deus tem falado para nós como igreja sobre restauração, que às vezes nós estamos não aproveitando como deveríamos, né? Porque dentro da restauração, como diz os irmãos aqui, vai depender de nós algumas ações. E essa ação tem a ver com obediência, porque quando a palavra de Deus fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, quando você vai buscar no original, o temor ao Senhor, ele é obedecer. Então, nós estamos buscando de Deus aqui sabedoria para viver restauração, nós vamos precisar obedecer. Então, aonde da sua história que você precisa ver a restauração, seja seus relacionamentos familiares, seja seu relacionamento com o próprio Senhor, ou seu relacionamento aqui ministerial. Qual é a ação, qual é a resposta que eu e você vamos dar diante da palavra, ou nós só vamos guardar? Né? Maná, ele é para o dia, para o outro dia, ele não está mais fresco, ele não é para outro dia, ele é para o dia. Então, hoje teve um maná aqui de manhã. Qual é a nossa resposta que nós vamos dar ao Senhor diante do que Ele está falando conosco? Amém? A pastora já tinha falado, né? A restauração e os milagres de Deus se escondem através do ordinário, através das coisas simples. Ela tinha escrito. Acho que é o pastor Antônio que compartilha conosco amanhã. Não? Qual é o seu dia? Perdão, eu pensei que fosse por causa... Microfone fechado. Mas eu pensei que fosse porque você me perguntou no texto aí se já falamos de Esther. Não falamos de Esther, pode preparar esse tema. Só para quem está aqui na live, saber como é que nós estamos indo com bastante liberdade, né? Cada um escolhe o personagem e a gente vai juntos no processo. Pastor Wesley, seu esboço está pronto? Falta aí pro papel, mas já está pronto aqui já. Te mando hoje. Faço aqui agora, se finalizar aqui. Leva pro papel hoje que eu vou escolher o dia que você vai partilhar. Combinado. A nossa última participação será da Lara. Lara, o que esse propósito, essas palavras, né, esses compartilhamentos têm produzido sobre a sua vida? Você que vai encerrar antes de orarmos. Tem que abrir o microfone. Amém, pastor. Eu já peguei o bonde andando, né? Mas tem sido, desde domingo, tem sido muito bom, né? Ontem a pastora compartilhou, né, uma coisa que falou muito no meu coração a respeito de a gente ser o primeiro da família, né? Fazer a diferença na família. E eu tenho o prazer, né? Eu tenho o privilégio de, na minha família,
A cada tempo, na minha permanência, está mudando a história da minha família, né? Então, eu tenho vivido um tempo, né, de restauração comigo mesmo, e hoje essa história da Ruth veio para falar ainda mais no meu coração, né, sobre permanecer, decidir, né, mesmo que eu não estou vendo o amanhã, mas que eu possa permanecer e continuar tendo fé para os dias melhores, né? Então, tem sido um tempo maravilhoso, tem sido um tempo que o meu coração, o Senhor está falando o tempo todo. Falo que esses dias eu estou tão emotiva por algumas coisas, mas Ele tem falado o tempo todo. E eu já li Ruth, e eu creio que o Senhor tem na minha vida sobre isso, né? A história da Ruth, né? Que eu permaneça, que o Senhor venha fazer na minha vida, como fez da Ruth. É isso aí, pastor. Glória a Deus. Hoje eu quero propor uma proposta diferente de oração. Vamos orar pelos alvos. Eu gostaria que todos nós pudéssemos orar. Sei que você está com o microfone fechado, alguns estão até mesmo com a câmera fechada, mas eu queria que você pegasse os alvos coletivos, né, os alvos gerais e os seus alvos, e que nós orássemos nesses últimos minutos. Cada um de nós se levantasse também em oração e não fosse uma única pessoa a conduzir. Eu vou guiar esse momento e queria que você viesse junto comigo. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos. Cada um de nós, ao abrir o nosso coração nessa manhã, recebemos de uma palavra tão preciosa, tão poderosa. Eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, cada um desses que tem se disposto a esse tempo de edificação, a esses dias em que o Senhor tem falado aos nossos corações de uma maneira tão verdadeira a respeito da genuína e da verdadeira restauração. Muito, muito obrigado por essa oportunidade. Nós queremos mais, temos tido uma medida de fome, de sede da sua palavra, e é isso que nos alimenta sobre as nossas vidas, o nosso trabalho, as nossas necessidades, a provisão que precisamos, a nossa saúde, a vida emocional, assim como a Lara tem testemunhado. Cada um de nós vive momentos de restauração, existem áreas em que nós precisamos de um toque, de um favor, de uma bondade do Senhor, e hoje nós nos levantamos em oração, cada um na sua casa, cada um começando o seu dia, mas todos com o espírito inclinado na mesma direção, falando a mesma coisa, e nós juntos nos colocamos nesse lugar de intercessão, de interceder pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos, pelos nossos sonhos, valores, por aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, em todas as coisas. Nós queremos apresentá-las diante do Senhor, porque essa é a medida da nossa confiança. Nós te somos profundamente gratos, porque o Senhor tem usado a história de homens e mulheres na luz da palavra para nos ensinar princípios sobre perseverança, fé, dependência, compromisso, aliança, esperança no Senhor. O Senhor é aquele que tem nos feito prisioneiros da esperança, por isso nos dá as medidas de restauração em dobro, as medidas de alegria perpétua, as medidas de restituição extraordinárias, e revela o seu bem em todo o tempo sobre a nossa história. Nós repreendemos o inimigo das nossas almas, declaramos que ele não tem poder sobre nós. Eu te louvo pela reunião geral de líderes ontem, que foi um momento extraordinário em que compartilhamos tantas verdades, e eu me alegro com cada um desses irmãos nesse dia precioso. Que essa seja uma terça-feira extraordinária. Eu abençoo cada um desses discípulos amados no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amados? Bora. 7:1, consegui ficar no tempo. sem que o Meet nos cortasse. Quero mais uma vez agradecer o Júlio. Ele nos permitiu ter um link aí. Esse link vai ser fixo agora. Eu vou deixar ele fixado no grupo. Todos os dias a gente entra nele mesmo. Depois vou pedir para o Júlio, até se a gente tiver outros para frente, deixa esse mesmo link, fica como o link de compartilhar de manhã. Eu não sei. Depois, se você quiser me mandar no PV, eu estou aceitando até sugestão. Eu ainda não sei o que faremos na sequência, mas eu estou muito disposto ou a fazer lives, como uma série, ou a fazer, sei lá, transmissões espontâneas, ou a fazer esse tipo de reunião em outros horários. Eu acho que esse alimento diário, esse pão diário,
é muito precioso para nós, a gente aprende muito. Eu acho que quando você, né, quando alguém senta para compartilhar e te dá os pontos-chave, você liga na história que você tem na cabeça, e se você ainda lê o texto, eu não mandei esboço todos os dias, mas mandei a maior parte dos dias, esses pequenos esboços, essas pequenas anotações. Eu não sei quanto a você, mas eu sou colecionador de esboço. Eu gosto de esboço. Eu guardo os do pastor Aloysio, eu tenho todos do pastor Daniel, tá bom? Eu tenho todos os esboços que o pastor Daniel usou, pelo menos a maior parte deles eu tenho. Eu tenho os meus pesquisados, os meus autorais. Eu acho que manter essa fonte de material é muito preciosa. E esboço não é o tipo de coisa que eu guardo. Eu quero sempre compartilhar. Eu sempre libero. Sempre lá nos grupos de pastor tem alguém, ô Edson Júnior, você que gosta de esboço, eles vão falar assim, você que gosta de esboço, tem um esboço sobre tal assunto? Eu falo, tenho. Fala comigo aqui, que eu estou na biblioteca aqui. Podemos. Nós vamos ter também, eu ainda vou ver como é que vai ficar a definição do jejum do Legendários, que é uma coisa importante para muitos aqui. Depois nós vamos lidar com um livro. Eu estou muito interessado em escrever um livro autoral, mas não sei se começar um jejum no início de março, meados de março. Mas vamos ver o que Deus prepara. O ano está correndo rápido. Hoje é dia 21. Deus abençoe vocês, amados. Márcio, obrigado pela disposição. Amém, pastor. Obrigado eu pela oportunidade. Compartilhar com você. Amém. Excelente dia a todos. Fiquem na Bom dia a paz. todos. Amém. dia. Bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém.